Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal de distribuição, propagação de conhecimento técnico aí, a engenharia aplicada em campo, a ENGIAC. Hoje nós vamos falar aí de controle em circuitos hidráulicos. Vamos lá? Como eu falei com vocês já, né, nós passamos a parte pneumática, entramos na hidráulica, eu falei para vocês que eu não ia entrar tanto em simbologia, porque é bem específico, bem parecido, e aí vocês podem verificar lá. Eu vou falar mais do circuito hidráulico, né, das peculiaridades, e uma delas é a possibilidade de controle de posição e velocidade no circuito hidráulico, tá bom? No pneumático você tem uma forma de controle de velocidade, tá? Tem também, mas não é tão precisa. Mas no circuito hidráulico, além da elevada capacidade de força que nós temos nos circuitos, nós temos também a possibilidade de controle de posição e velocidade muito mais, né? Como muito mais tangível, tá? Muito mais possível do que na pneumática, tá legal? Então, vamos falar um pouquinho disso aí, vamos fazer um estudo geral para a gente melhorar o nosso conhecimento na parte de controle hidráulico. Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos lá falar um pouquinho aí sobre o controle de velocidade, né, e posição em circuitos hidráulicos. Isso é crucial para garantir um movimento preciso e controlado de autuadores em diversas aplicações, gente, como máquinas industriais, equipamentos agrícolas, veículos pesados. Diversos métodos e componentes podem ser utilizados para alcançar esse controle, proporcionando alta precisão, confiabilidade e versatilidade aos sistemas hidráulicos, tá? Aqui eu tenho um circuito hidráulico, tá? Um típico circuito hidráulico. Então vamos dar uma estudadinha na simbologia. Eu falei que a gente não ia, né, pegar muito firme na simbologia, porque vocês têm a parte pneumática aí de estudo e, né, a simbologia hidráulica ela muda um pouquinho só, tá, gente? Mas fluxo, né, muda o fluido, muda o retorno para tanque, né? E a fonte geradora de energia no fluido, que aqui no caso é uma bomba, tá? Então aqui, ó, eu tenho a simbologia da bomba aqui, ó, tá vendo? Essa é a simbologia da bomba, esse cara aqui. Vocês lembram que do compressor é um pouco parecido, né? Mas esse aqui é da bomba. E aqui, ó, é um acoplamento. Aqui é um motor elétrico, tá? Então eu tenho bomba, acoplamento, motor elétrico, tá? Aqui eu tenho uma válvula, tá? Uma válvula de retorno aqui, uma válvula de segurança, tá? E aqui eu tenho o filtro, né? A parte de filtro, né? Uma válvula de retenção aqui, para aqui, retorna para cá. Aqui eu tenho uma válvula direcional. Essa válvula direcional, ela é de centro fechado, na verdade, tá? Então, porque tem aqui, ó, tá vendo? Eu tenho aqui esses dois conectores aqui interrompidos. Então, a válvula de centro fechado. Válvula direcional, tá? Com dupla solenoide. Então, a mesma simbologia, é parecido. O que muda aqui é o retorno para tanque aqui, ó. Lembra? Aqui eu não posso interromper o óleo. Eu tenho que devolver ele para tanque, tá? Eu posso fechar do cilindro o óleo, mas da bomba eu não posso fechar. Então, eu retorno ele para tanque. Aqui eu tenho um cilindro, tá? Aqui, uma válvula de contrabalanço com retenção. E aqui eu tenho uma carga. Quando eu tenho essa seta aqui, ó, e uma mola, gente, quer dizer que eu tenho ajuste. Eu consigo ajustar a velocidade por aqui pela saída do óleo, tá bom? Então aqui, ó, como vocês podem ver, eu tenho pressão, né? Aqui, né, a saída. E aqui eu tenho uma válvula. Isso aqui é uma agulha que eu regulo a passagem de fluxo aqui. Controle por vazão constante. Utilizo uma bomba de vazão constante e uma válvula de controle de vazão para ajustar a velocidade do atuador, tá? É um método simples e eficaz para aplicações que exigem velocidades constantes, tá? Controle por pressão, gente. Utiliza uma bomba de pressão constante e uma válvula reguladora de pressão para ajustar a velocidade do atuador. É um método mais preciso que o controle por vazão, pois leva em consideração a carga do atuador. Controle por compensação de fluxo. Combina as características dos métodos de controle por vazão e pressão, utilizando uma bomba de vazão variável e uma válvula de compensação de pressão para ajustar a velocidade do atuador. É um método versátil que pode ser utilizado em diversas aplicações, tá? Controle por servoválvula. Utiliza uma servoválvula, tá, proporcional para controlar a vazão de um fluido para o atuador com alta precisão. É um método ideal para aplicações que exigem movimentos rápidos e precisos, tá? Métodos de controle de posição. Então, aí eu tenho, né, controle de posição. Aqui eu tenho um outro circuito, né? E um circuito hidráulico aqui com uma válvula direcional. Então, eu tenho pressão, eu tenho retorno para tanque, tá?
E aí eu tenho posição 1, posição 2 e posição 3, tá? Lembra disso, né? Os quadradinhos aqui são as posições, as setas aqui, né? As setas e a flechinha são as portas, lembra? Então, essa é uma válvula que tem 4 portas, certo? 4 vias e 3 posições. Então, controle por fim de curso. Utiliza sensores de fim de curso para detectar quando o atuador atingiu a posição desejada e interromper o fluxo de fluido. É um método simples e eficaz para aplicações que exigem paradas precisas em posições pré-definidas, tá, gente? Aqui eu não tenho uma coisa analógica, eu tenho uma coisa mais digital, vamos dizer assim, on-off, tá? O que acontece aqui? Ele vai parar na posição em que eu colocar o final de curso, tá? Acionou o fim de curso, ele para, tá? Controle por potenciômetro. Então, o potenciômetro já é uma coisa mais analógica, uma coisa, né, é um controle de posição, começa a ser, né, um controle de posição mais proporcional, tá? Utiliza um potenciômetro ligado ao atuador para medir sua posição e enviar um sinal para um controlador. O controlador ajusta a vazão de fluido para que o atuador, com base na diferença entre a posição desejada e a posição da medida, tá? Então, o que acontece aqui, ó? É um controle de malha fechada, tá? Por que é um controle de malha fechada? Porque o potenciômetro manda um sinal do real, da onde o cilindro está. E aí, o controlador verifica se é a posição setada, a posição que eu pedi, a posição que eu quero. Se não é, ele vai ajustar, né, o fluxo, a vazão de óleo ali, para que chegue na posição que eu desejo, tá? Então, isso é um controle de malha fechada. É um método mais preciso que o controle por fim de curso, pois permite movimentos intermediários e velocidades variáveis, tá? Lembra que eu expliquei, gente, acho que foi no canal do Grupo DAP Engenharia, eu expliquei lá a diferença de controlador on-off, de controlador proporcional derivativo, né? Do PID, né? Proporcional integral derivativo. Aqui a gente começa a, né, ter controladores também, né, desse formato. Quando no fim de curso pode ser um controlador on-off, quando eu estou com potenciômetro eu já posso colocar um PID, né, um controlador derivativo, um integral derivativo, e assim eu começo a avançar no meu formato de controle na automação, tá bom? Então, controle por transdutor linear ou rotativo. Utiliza um transdutor de posição linear ou rotativo para medir a posição do atuador com alta precisão e enviar um sinal para o controlador. O controlador ajusta a vazão do fluido, tá, para o atuador com base na diferença entre a posição desejada e a posição medida. É um método ideal para aplicações que exigem alta precisão de posicionamento, tá? Controles utilizados no controle de velocidade e posição, tá? Componentes, na verdade. Quais os componentes que eu posso utilizar para fazer esse controle? Válvula de controle de vazão, regulam a quantidade de fluido que passa em um determinado ponto, controlando a velocidade do atuador, tá? Isso aqui é um tipo de válvula que eu consigo regular, tá bom, gente? Regular fazer o controle de vazão. Válvula reguladora de pressão, então, elas limitam a pressão do fluido no circuito, protegendo os componentes contra a sobrecarga e garantindo um controle mais preciso da força do atuador, tá? Servoválvulas, gente, isso é um ajuste mais fino, tá? Lembra do servomotor que a gente explicou, né? Servomotor você controla ângulo, né? Você consegue controlar posição e velocidade. No caso da válvula, que ela é servo, ela vai utilizar também um controle de posição aqui do êmbolo da válvula, tá? Então, ó, válvulas proporcionais que controlam a vazão do fluido para o atuador com alta precisão, permitindo movimentos rápidos e precisos, tá? Esse aqui é um tipo de servoválvula. Aqui é o conector dela, tá? Aqui eu tenho as duas solenoides, mas aqui eu tenho um controle de feedback, tá? De retorno de sinal. Então ele mede a posição interna aqui, faz esse controle eletrônico e manda para o meu controlador, e esse controlador manda um sinal proporcional aqui para mim fazer o ajuste que eu preciso, tá? Sensores de fim de curso são mais simples, tá? Detectam quando o atuador atingiu a posição desejada e interrompe o fluxo. É aquela a solução on-off que eu expliquei para vocês, tá? Ou ligado ou desligado, né? Geralmente é um contato seco, um contato, né? É um contato sem transistor, que a gente fala o contato seco é só um contato mesmo elétrico, tá?
E aí, né, eu tenho também o potenciômetro, que mede a posição do atuador e envia um sinal para o controlador, tá? Esse aqui é um potenciômetro linear, um tipo de potenciômetro linear. Transdutores de posição linear rotativo, mede a posição do atuador com alta precisão e envia um sinal para o controlador, tá? E os controladores, gente, os controladores, eles processam, né, eles fazem aí o processamento de sinais dos sensores e transdutores e enviam um comando para as válvulas controlando o fluxo para o atuador e garantindo a velocidade e posição desejadas. Fatores a serem considerados na escolha do método de controle. Precisão desejada, tá? O nível de precisão necessário para a aplicação determina o método de controle mais adequado. A velocidade desejada, tá? Então a velocidade do atuador também é um fator importante na escolha do método de controle. Carga no atuador. A carga no atuador deve ser levada em consideração para garantir que o sistema hidráulico tenha força suficiente para mover o atuador na velocidade e posição desejadas, tá? E o custo, tá, gente? O custo dos componentes e da implementação do sistema também deve ser considerado. E as vantagens, né? Você tem vantagens de controle de velocidade e posição em circuitos hidráulicos, alta precisão, confiabilidade, versatilidade, são as vantagens, tá? O custo, geralmente, não é o mais em conta, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Falamos aí um pouco sobre o controle hidráulico, tá? As possibilidades, né? O que a gente usa para fazer esse controle. Nós vamos avançando aí na parte hidráulica. E depois que a gente terminar a parte hidráulica, a gente vai entrar em comandos elétricos, tá? A gente vai fazer comandos elétricos, depois vamos fazer a parte de eletrônica, tá? Comandos elétricos, eletrônica, então vai ter muita coisa aqui, muita coisa bacana sendo compartilhado com vocês de forma gratuita. Então aproveite esse momento, já vá lá, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações e já deixe o seu like. Compartilhe também na sua rede social, no seu grupo de amigos, compartilhe aqui o canal do Grupo DAP, porque aqui é um canal de distribuição de conhecimento, tá? Deixe aí nos comentários, se tem um comentário abaixo aí, deixe nos comentários qual vídeo você gostaria que nós fizéssemos aqui relacionado à indústria, tá? É sempre voltado à indústria, voltado à automação, voltado à engenharia. E aí você coloca aí que a gente vai fazer para você, tá? E está por vir aí alguns treinamentos da engenharia aplicada em campo, a ENGIAC. Então nós vamos fazer agora nesse segundo semestre, vamos preparar treinamentos para vocês de automação industrial e de manutenção industrial. Fique ligado que a gente vai colocar aqui para vocês alguns links ao longo desse segundo semestre. Importante já ter feito a inscrição e compartilhar com o pessoal aí, tá legal? Até a próxima!